aprendida, estão invitados, já? Sei que não lhes gusta, eu sigo insistindo. Pero vamos. Vamos começar aí, doutores, com Chagas, já? Chagas é um programa cortito. Os dois temas que vamos levar hoje dia são temas prevalentes, já? Para a defesa do exame de grado. Chagas e tuberculose, já? Então, começamos aí com a definição de Chagas, já? É uma enfermidade parasitária, então, causada por um parásito, não? Vamos ver aqui o agente etiológico. Esse parásito é o Trypanosoma cruzi, já? É uma enfermidade endêmica e há característica aí de certas regiões, não? Consideradas endêmicas, já? É uma enfermidade crônica, vamos ver na clínica de Chagas, não? Que é uma enfermidade de largo tempo de evolução, já? De anos, não? De por vida, o paciente depois começa com as complicações, não? Então, 20, 30, 40 anos, já? É uma enfermidade tratável, há tratamento já para a enfermidade de Chagas, se é realizada aí na fase aguda, já? Depois, em relação ao vetor, já? O vetor, que é aqui a vinchuga, não? Que se conhece comumente, popularmente, não? Como vinchuga, que é o Triatoma infestans, já? Então, em dia de seu exame de grado, vamos evitar mencionar vinchuga, já? Vamos falar o nome benzito do vetor, Triatoma infestans, já? É assim que quero escutar os doutores. Vamos fazer aqui uma observação que em Chagas congênito, vocês devem haver repassado isso com a doutora Axa, não em pediatria, que em Chagas congênito não há vetor. E por que não há vetor? Porque a forma de transmissão é transplacentária, já? Em relação à transmissão, temos aí duas, as mais comuns, as principais, não? Que é a vectorial, já? Por la picadura, já? Essa picadura que está aqui é a forma de transmissão vectorial. E a transplacentária, não? De madre a hijo por la placenta. Pero podemos mencionar aqui transfusão sanguínea, transplante de órgãos, já? Alimentos contaminados. Dentro dos alimentos contaminados, podemos mencionar o açaí, já? O único que se uniu a mim por vídeo ha sido Benício. Graças, Benício. Sempre se hace presente. Está representando o seu grupo, Benício, não? Em nome de todos. Está bem. Então, lá, picadura, ou seja, por exemplo de alimentos contaminados, não temos aí um principal que é o açaí, já? A cana-de-açúcar também. Em relação ao período de incubação, doutores, não suele ser perguntita, já? Pero sempre lhes recomendo, já? Que memorizem o período de incubação vectorial, não? E o período de incubação aqui transplacentária, já? Que seria a congênita, não? Que ocorre aí do 4º ao 9º mês de gestação. E a vectorial de 5º a 5 a 15 dias, já? Depois temos aqui o ciclo de vida, já? Não é esquecer prevalente que eles perguntem o ciclo, que eles pidam para explicar o ciclo, já? Pero sí lo que está aqui em negrilho e é destacado em rojo para vocês, já? Então, o que temos que saber aqui do ciclo? Há um ciclo tanto em um vector, já? E há um ciclo em um humano, já? Aqui, não sei se vou lograr dibujar, porque isso não é tablet, isso é por la computadora. Pero aqui temos uma vinchuga, sanita, já? Estamos falando do ciclo no vetor. E aqui temos um humano, bem capenga, mas é um humano enfermo, chagásico, já? Então, como passa aqui o ciclo no vetor, já? Esse vetor sano viene e pica o humano. Quando pica aqui o humano, o que passa? Em
inhere la sangre, não? Vai picar o humano, vai sugar o sangue do humano. Essa sangue do humano está contaminada pelo parásito, com a forma infectante, já? E aí, a bichuga inhere essa sangue, não? E se infecta, já? Vamos dibujar aqui novamente a bichuga, pero agora a bichuga está enferma, está infectada, já? E aí, que passa? Não vê? Ingeriu a sangue. Para onde vai essa sangue em la bichuga? Vai hacia o estômago. Eita, que estômago feio. Imaginem-se que esse é um estômago, já? Vai hacia o estômago, não vê? E aqui no estômago, já? Essa forma que se deu parásito, que se é infectado, já? Aqui se cambia para epimastigote, já? Aqui, quando se infectou, doutores, se infectou com a forma tripomastigote. A forma presente aí no torrente sanguíneo do humano, quando ele picou, que sugou a sangue, essa sangue estava com a forma infectante, que é tripomastigote. Ingeriu, foi hacia o estômago. Aqui, a nível do estômago, sofre um câmbio essa forma para epimastigote. Então, epimastigote é a forma de multiplicação em o vector que ocorre dentro do estômago, já? E aí segue o ciclo, não? Que vai passar aqui. Do estômago, vai para intestino. Passa por o intestino delgado, o intestino grueso e sai aqui las heces, não? Vou dibujar aqui mais ou menos a heces. A heces desse vetor, não vê? Infectada aqui com a forma infectante tripomastigote. Vuelve a ser infectante em las heces de la vinchuga. ¿Ya? Hasta aqui se entende do vector? Então, podemos poner aqui, não? Do intestino, luego vuelve a forma infectante em las heces, ¿ya? Em las heces. E aí, como se vai infectar o humano? Como vai ser o ciclo aqui em o humano? Vamos seguir aqui nosso dibujito, ¿ya? Então, aqui tenho um humano. Onde vou dibujar? Aqui. Aqui. Incluso aqui, vou utilizar esse braço, ¿ya? Temos aqui um humano sanito, que passa essa bichuga que está infectada, viene e pica o humano. Mirem aqui a zona de la picadura, o chagoma de inoculação, ¿ya? Então, viene, pica. Há um dicho que se diz assim, o mosquito quando pica, caga. É bem feio isso, pero para quem entende, ¿ya? Então, pica e aí vai deixar sua caquita aqui, ao ladito, ¿ya? E aí, se acuerdan? Essa caquita está infectada com a forma infectante tripomastigote, não vê? E aí, essa forma de transmissão vetorial, doutores, é por inoculação intradérmica. O paciente se vai rascar, não vê? E essas heces infectadas ingressam aqui por o sítio de la picadura. E aí, vai hacia onde? Hacia o torrente sanguíneo, na forma de tripomastigote, já? Aqui, a nível do torrente sanguíneo, vai viajar, não vê? E aí, se vai ir a las células, já? Se vai ingressar aí dentro de algumas células e cambia de forma para amastigote, para se multiplicar, já? E esse é o ciclo, em o vector e em o humano, já? Que temos que levar de aqui? A forma infectante vai ser a mesma para os dois, não vê? O humano vai infectar o vetor sano se está com a forma infectante em la torrente sanguíneo, em la sangre, e o vetor vai infectar o humano com a forma tripomastigote aqui, contaminada las heces, já? Pero em el vetor, a forma de multiplicação é epimastigote e se multiplica
Aqui está, perdão. Se multiplica aqui en el estômago, ya? Perdão. En el intestino es que vuelve aqui, mira, en el estômago, ya? E do humano é a forma amachigote de multiplicação e é intracelular, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de acá. Hasta aqui todo bem? Seguimos? ¿Ya? Entonces, relação a la clínica, ¿ya? Essa enfermidade se divide aí em 3 fases, ¿ya? Temos fase aguda, crônica sintomática e la crônica sintomática, ¿ya? A fase aguda, doutores, tem uma duração aí de 20 a 30 anos. Mientras a fase crônica sintomática, quando não é passado aqui essa fase aguda, esse paciente ingressa na fase crônica sintomática, que pode durar e tem uma duração de hasta 20, 30 anos, ¿ya? Não suele haver sintomas, essa sintomática. E passado esse tempo, não, aí o paciente pode começar a apresentar o que são as complicações, os megas. Por isso decimos que é a fase crônica sintomática, ¿ya? E aí, a parte de saber como se classificam as fases, a duração de cada fase, há que saber também caracterizar, ¿ya? Esse quadrito aqui é uma perguntita de exame de grado. Então, essa é a fase aguda, que é a fase inicial, se há infectado aqui o paciente não, com a forma parasitária. O paciente pode apresentar o que é uma clínica inespecífica, náuseas, vômitos, mal-estar, anorexia, ¿ya? Pero aqui vai ser característico a parasitemia, a nível laboratorial, ¿ya? Parasitemia, presença de parásito em la sangue, ¿ya? Então, se acordem aqui, o paciente, não? A binchuga viene, pica, hace las heces, la caquita e la forma e ingressa por no sítio de la picadura e vai russo ao torrente sanguíneo, que temos aqui a forma infectante do parásito em la sangue, por isso parasitemia, já nessa fase aguda. E em relação também à clínica, a parte da inespecífica, temos aqui 2 signos, não vê que pode ser perguntita de exame de grado. Um é o chagoma de inoculação, que é essa imagem que está aqui para vocês, já, que é o sítio não, de la picadura, é um nódulo cutâneo local, nódulo cutâneo eritematoso local, já? E temos aqui o signo de România massa, já? Esse signo de România massa é um edema, mirem como está dito aí o sol de la senhora, não? É um edema bipalpebral, então, pálpebra superior e inferior, já? Bipalpebral, e é unilateral, já? Solo de O, unilateral. Então, perguntita também de exame de grado, a definição, já? De chagoma e de signo de România. Em relação à fase assintomática, não há sintomas, já? Não há sintomas. Aquilo que podemos dizer que é característico é que o diagnóstico, quando viene, suele venir a partir de provas imunológicas, já? Então, o paciente, se não ha sido diagnosticado aqui na fase aguda, porque às vezes pode ser que não presente esse chagoma, pode ser que pode ser que não presente o signo de România massa, pode ser que presente o nódulo cutâneo, pero não se dê conta, não deu motivo, que ha sido por uma binchuga, já? Essa clínica aqui inespecífica pode comparar-se aí com outros quadros, não de outras enfermidades, já? Então, se o paciente não é diagnosticado nessa fase aguda, aqui na fase crônica sintomática, generalmente o diagnóstico vem por prova imunológica e de maneira secundária, ou seja, por um outro motivo, o paciente descobre creatina e Chagas. Aqui podemos mencionar 2 exemplos. Mira, um paciente que vai passar por uma cirurgia, por algum motivo, não sei, uma colecistectomia. E aí tem que realizar os pré-quirúrgicos, não? Dentro dos pré-quirúrgicos se solicita Chagas.
E aí, recém o paciente recebe o resultado do diagnóstico. A Chagas é uma prova imunológica, já, que vai detectar aí a partir dos anticorpos, já, que já se produziu o paciente por esse primeiro contato aí, na fase aguda. Um outro exemplo seria uma paciente embaraçada, não é? Então, se a paciente não sabe que tem Chagas, se embaraçou. Acudiu aí a primeira consulta, não para o primeiro controle pré-natal. Vocês han tenido já essa classe com o Dr. Marcelo. Qual é a conduta que temos que fazer no primeiro controle pré-natal? O que temos que solicitar para ser com essa embaraçada? As serologias, não vê? Então, se solicita laboratório, se solicita o Hugo, se solicita o TOSH, não vê? Dentro do TOSH, há outros, não vê? Aí, sífilis, VIH, Chagas se solicita também. E aí, recém essa paciente recebe seu diagnóstico com Chagas, às vezes não sabe que tem. Então, o característico aqui dessa fase crônica assintomática é isso, o diagnóstico só ele venir por uma outra causa, isso vai ser por prova imunológica. Aqui na fase crônica sintomática, e há passado 20, 30 anos, quando começam os megas. Exemplos, megacólon, megaesôfago, miocardiopatia dilatada, obstrução intestinal poderia ingressar aqui também, vamos ver na classe de obstrução. Não hemos levado todavia, não, obstrução com vocês, que é o que na próxima semana, ou assim dessa semana? Não, doutor. Todavia, não? Então, vocês vão ver que uma complicação aí da enfermidade de Chagas é a destruição dos plexos de Meissner e Auerbach, já? Esses plexos que são responsáveis aí por la funcionalidade do intestino, pode levar a uma obstrução intestinal, já? Aqui abaixo tem um dibujito esquemático, não? De um coração normal, um coração agrandado, já? Tem aqui, não? O esquema da radiografia torácica, não? E um esquema, não, de como se saca o índice cardiotorácico, já? Creio que vocês vão levar isso com o Dr. Marcelo, pero vamos repassar aqui também juntos, porque pode ser perguntita, já? Como sacar o índice cardiotorácico de um paciente. Então, vocês com a placa radiográfica do paciente, que vamos fazer? Um bolígrafo, uma régua, não vê? Vamos a traçar aqui uma linha média, já? E vamos a tomar 3 medidas. Vamos a tomar A, vamos a tomar B e vamos a tomar C, já? A medida de A não está dibujada aqui. Vou dibujar eu para vocês, já? É tomando aqui em conta a linha média, traçamos uma linha do diâmetro da linha média hacia a parte mais externa aqui do lado direito, já? Do coração. Essa seria a medida A, já? Essa medida com a régua se toma em centímetros, já? A medida B vai ser de linha média hacia a parte mais externa aqui do lado esquerdo. Então, A é lado direito, o diâmetro mais largo, não? Desde a linha média hacia o borde aí mais externo do coração. E o B vai ser aqui do lado esquerdo, já? E C vai ser a medida aqui, uma linha, não, traçando aqui entre os ângulos costales aqui que tem, não vê? Aqui seria C, já? E aí a fórmula do índice cardiotorácico vai ser A mais B dividido entre C. E aí, se esse resultado sai maior a 0,5, é considerado uma cardiomegalia. Então, esse índice cardiotorácico aí para os textos para repassar, já? Em relação ao diagnóstico, então, temos algumas provas, não, que se pode dar o diagnóstico de Chagas, já? Pero vamos a dividir aqui entre provas serológicas e provas imunológicas, já? Esse exame fresco, gota grossa, micrométodo, são provas serológicas, já? Que nos permitem
a visualização direta do parásito na sangue. Vamos pôr aqui parásito em la sangre. Já? Se é visualização direta do parásito na sangue, não vê? O parásito na sangue, hemos visto que é aqui na fase aguda, não? Quando o paciente se ha recém-infectado e a infectante está aqui no torrente sanguíneo do paciente. Então, podemos dizer que essas provas serológicas, já, não são úteis aqui, principalmente na fase aguda, já? Para diagnóstico na fase aguda. Mientras aqui o ELISA e o Raychagas, já, são provas imunológicas, e aqui vai ser diagnóstico fase crônica, já, quando o paciente já se produziu aí anticorpos, já. Depois, em relação ao tratamento, já, o tratamento de eleição vai ser o benznidazol, já. Esse é o de eleição, aqui para adultos e também para pediátricos, já? Em pediatria, creio que já levaram Chagas congênito, não? Então, vocês se vão acordar. Esbenizazol de la mesma maneira, pero cambia la dosis. Allá é de 5 a 10 quilopeso, não vê? Do paciente, e se inicia com uma dose de 7, não vê? Também é a cada 12 horas, pero não é por 60 dias. Em pediatria é por 30 dias, não vê? Então, a única diferença é essa, doses, cada quanto e a doses e cada quanto, não? Em relação, se o paciente apresenta aí uma reação adversa, já? Se o paciente apresenta uma reação adversa, vamos suspender, já? Por 3 a 5 dias e vamos administrar um antihistamínico, um antialérgico, já? Perdão, cloferinamida, já? Aqui, a cloferinamida é a mesma já que é visto em pediatria, só cambia doses também, já? A dose aqui em um adulto vai ser de 4 miligramas dia, já? Mientras a dose pediátrica é de 0,2 a 0,4 miligramas quilopeso, né? E aí, suspendi por 3 dias, 3 a 5 dias, vou observar esse paciente. O paciente apresentou melhoria, pode retornar com benzinazol e sigo o tratamento até finalizar, já? Pero, se o paciente não apresentou melhoria, suspendo o benzinazol e venho com a segunda eleição, já? Segunda eleição, que vai ser aí o Nifurtimox. O Nifurtimox, aqui para que memorizem, não? La doses e todo, só se recuerda que Nifurtimox, segunda eleição, é todo é mais alto, já? La doses é de 10, não de 5. O número de tomas não vai ser 2 vezes ao dia, vai ser 3, então cada 8 horas. E no lugar de ser 60 dias, vai ser 90 dias, já? E aqui também a apresentação de comprimido também é maior, já? Em relação ao tratamento em caso de complicações, é quirúrgico, já? Então, megaesôfago, megacólon, alguma miocardiopatia, às vezes é necessário aí pôr marca-passo, já? Então, esse tratamento quirúrgico, já? E em relação ao tratamento em las embaraçadas, já? Então, quando uma paciente é diagnosticada no embaraço, iniciamos o tratamento de imediato? Isso pode vir como pergunta. Se, no caso de diagnóstico de uma paciente embaraçada, se já impeça o tratamento. Aqui, o tratamento se inicia posterior ao nascimento do ORN, já? Porque o tratamento suele ser teratogênico para o bebê, já? Então, o tratamento se inicia posterior ao nascimento do recém-nascido, já? E isso seria Chagas, cortito, sencillo, sem muitas complicações, já? Como estamos? A Claudete agora está acompanhando também, tá com filhinha, é a filha? Com a filhinha dela. É minha filha, doutora.
A minha tá aqui, tava aqui doida para entrar, mas se ela entrar, ela não deixou dar aula. Que bom, temos Pelo dois. menos a minha se comporta. Ela está acostumada. A minha não se comporta, não. É um furacãozinho. Vamos então aí agora com tuberculose. Tuberculose sí es un tema más grande, ¿ya? Tiene lleno de detalles. Entonces vamos aí de a poquito, repassando com calmita, para que vayan, ¿no? Recordando e fazendo seus apuntes, ¿no? Todo bemcito, ¿ya? Entonces, a definição aí de la enfermidade. Uma enfermidade infecto-contagiosa, crônica, não vê também, aí vamos ver que o tratamento dessa enfermidade, esse paciente queda aí não, em tratamento mínimo 6 meses, né? É uma enfermidade prevenível, né? A parte das medidas, não, que há, não, higiênico-dietéticas, outras medidas para prevenção, vamos mencionar aqui também a vacuna. Há uma vacuna aí no programa ampliado de imunização que previne contra a tuberculose. Se acordam qual é a vacuna? BCG. BCG. Muito bem. La BCG. Vamos a poner aqui ao ladito. O que significa BCG? Aproveitaremos para revisar. BCG, que bacilo, vamos. Calmet-Guerin. Calmet-Guerin. Creo que se escreve assim, Calmet-Guerin. Já? Perfeito. Qual era a via, a dose e a idade de administração da vacuna? Recém-nacidas, a idade de administração e se pode hasta 11 meses e 29 dias, ¿ya? Esse é o máximo. ¿Se acuerdan de la contraindicación de la vacuna? Peso Paciente menor com a bajo 25 peso, Bajo peso, bajo peso e pretérminos, pretérminos, ¿ya? E madre VIH, tá bem? Esses são os dois principais que nos perguntam, ¿ya? Depois, outra informação aqui da vacunita que não podemos olvidar seria... Sabemos que as vacunas, quando são produzidas com o próprio patógeno, não é? Aqui, o agente etiológico está aí para vocês, é o Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch. Pero a vacuna não é produzida a partir desse bacilo. Se acuerdam qual é o bacilo que está aqui presente na vacunita? Alguém se acuerda? Também é um Mycobacterium bovis, Mycobacterium bovis. E aí, vou aproveitar aqui, porque não sei se a doutora Lisa ha explicado, sobre uma nota de atualização da dose da vacuna. ¿Les ha explicado essa atualização, essa nota que ha salido? Ou não? Não, Claudete? ok. No, Todavía no. Han tenido ya la clase de PAI, de programa ampliado? Não. no, creo que sería la próxima, yo creo. Oh, Então, aqui, mirem, a dose que está em el PAI é essa, de 0,1 cc. Assim está em el PAI, assim está em página web de Mi Salud. Aí, nessa página web de Mi Salud, tem todas as vacunas do esquema PAI, tem a descrição, as características de todas as vacunitas, Pero ha salido uma nota,
que uma nota de atualização dessa dose para 0,05 cc, ¿ya? Pero no hemos encontrado la fuente, ¿ya? La fuente mismo de essa atualização. E como não se ha atualizado na página web de Mi Saúde, também não hemos atualizado aqui no material, ¿ya? Então, que eles estão os orientando? Que vocês hagam a defesa como está em el PAI, que é 0,1, ¿ya? E se o doutor, a doutora de la bancada, lhes pergunta, doutor, não, já não é essa dose, aí uma atualização, aí vocês sepam defender. Perdão, doutor, está bem, eu sei que ha salido uma nota de atualização para 0,05, ¿ya? Então, saber defender dessa maneira. Os doutores, a maioria, estão manejando todavia sim. Só he visto, desde que saiu essa notícia, que ha sido bem ao início do ano, só he visto uma doutora perguntar sobre essa atualização. Os demais, depois que han perguntado sobre a BCR, estão considerando normalmente 0,01. Já? Se entende? Já. Então, seguimos aqui. Então, infecto contagiosa, crônica prevenível, curável, há tratamento, já? E é uma enfermidade de caráter social, vai afetar aí principalmente uma população de mais baixo nível socioeconômico, já? O agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, já? Começamos aqui com uma diferenciação de dois conceitos, já? Infecção tuberculosa e enfermidade tuberculosa. Quando falamos de infecção, é quando o paciente se infecta. Então, é quando o paciente tem contato pela primeira vez já com o bacilo. A isso chamamos de primo-infecção tuberculosa, já? Pero o sistema imunológico do paciente suele desencadenar uma defesa e o paciente não vai apresentar sintomatologia. Está infectado, já? Pero não apresenta sintomatologia. E aí, depois esse paciente, posteriormente, pode vir apresentar a sintomatologia. Aí, falamos de enfermidade tuberculosa, já? E na enfermidade tuberculosa, o sistema está aqui para vocês, ó, não controla a infecção, ou pode ser também em casos de uma reinfecção, já? Pero aqui que passa? Esse sistema imunológico não logra aí a controlar o que é essa replicação viral, do agente, não bactéria. E aí, empieza aqui a aparição de los síntomas e signos, da enfermidade. Então, quando eu digo enfermidade, estou falando da aparição de síntomas e signos. Infecção, o paciente está infectado, ha tenido contato, considerado a prima infecção, pero não há sintomatologia, já? Depois temos aqui o complexo de Ghon. O complexo de Ghon também é conhecido como uma primo-infecção, já? Esse complexo de Ghon, doutores, está caracterizado, já? Há um pneumotécnico aqui, que é o NAU, já? Pneumotécnico NAU. Complexo de Ghon, caracterizado por pneumonites, adenites e linfagites, já? Então, pneumonites, adenites e linfagites. Observe que é todo ites, não vê? Linfagites, todo ites, todo é inflamação. O parênquima pulmonar, das adenoses, da linfa, não? Todo é inflamação, já? E na radiografia, doutores, esse complexo de Ghon suele aparecer como um ponto de calcificação. Vamos ver mais adelante uma imagem, já? Na radiografia. Isso pode vir como perguntita direta nada mais, já? Em relação aos tipos de tuberculose, vamos a ter aqui a principal, que é a pulmonar, afeta aí principalmente a los ápices, não? Aqui temos uma diferenciação, não? Com
com a pneumonia, porque a pneumonia vai afetar principalmente o que são bases, pero tem aí uma clínica bem semelhante à pneumonia e tuberculose. Temos o tipo de tuberculose extrapulmonar. Aqui tem alguns exemplos, já? Pero vamos aqui estar destacando estas três últimas. Se é que eles perguntam exemplo de extrapulmonar, vamos a mencionar aqui a tuberculose extrapulmonar óssea, miliar e meníngea. Miliar e meníngea, se acordam algo desses dois tipos de tuberculoses? Se acordam? São as formas graves. São as formas graves de tuberculose, são os tipos não, que estão sendo preveníveis aí por la vacuna, já? Então, as formas graves de TB. Então, se nos pergunta, miliar meníngea são as formas graves de TB, que se previne por la vacuna BCG e conduz mi defesa aí de exame para la vacunita, já? Por isso, hemos hecho aqui esse breve resumo, não, de la vacunita, por se acaso se necessitam defender. Yeah. E a tuberculose óssea, yeah, que é conhecida como mal de Pote. Vou pôr aqui para os três. Mal de Pote. Yeah. Esse mal de Pote vai afetar aí justo o que são as vértebras. Yeah. Depois temos aqui a transmissão. Yeah. Então, transmissão principalmente por gotitas de fluido ou de aerosol, não de pessoa a pessoa. O passo do bacilo, aqui tem uma imagem, não vê? De uma pessoa enferma a uma pessoa sã. Fatores que favorecem, doutores, essa transmissão. A concentração de bacilos, então, quanto maior a concentração, maior aí a chance de transmissão. Ou seja, tanto para transmitir, como para eu, como paciente sano, ser infectado, já? Para receber aí essa concentração de bacilo com essas gotitas, já? E ambientes também cerrados, com pouca iluminação e ventilação. Então, um exemplo aqui, podemos mencionar os cárceres, não? É uma enfermidade aí prevalente nesses ambientes, já? Por quê? É um ambiente cerrado, não? Pequeno, onde se aglomeram aí, às vezes, uma quantidade maior de pessoas. Então, se há um paciente enfermo, não vê? Ao tosser, ao estornudar, o que passa? Essas gotitas aqui se quedam em aire. Se não há ventilação, não há circulação, não há renovação dessa área. Então, se queda aí concentrado esse bacilo. Então, esse fator aí que favorece não, a transmissão. E aí, de igual maneira, não, o grau de cercania, tempo de exposição ao paciente enfermo, já? Por o contato aqui com essas gotitas, já? Aqui temos fatores de risco, já? Então, vocês podem venir como perguntita direta, que fatores de risco, não para a enfermidade de tuberculose. Então, os pacientes VIH, já? E esses são pacientes que não podemos deixar de mencionar. Sabemos, não, que é sempre assim, paciente VIH, não vê? Teremos que investigar a tuberculose. E o paciente tuberculoso, não, teremos que estar aí também atentos se esse paciente não é um VIH. Então, são duas enfermidades que uma é fator de risco pela outra, já? Extremos de idade, estágio de desnutrição, baixo nível socioeconômico, já? O hacinamento, aqui envolvemos no exemplo dos cárceres, já? Personal de saúde, que está aí, não veio em contato mais próximo com pacientes, não? Então, vocês estão aí mais suscetíveis também a adquirir a enfermidade, já? E agora falaremos aqui um pouquinho da clínica. Hasta aqui, tem alguma dúvida, pergunta, como estamos? Tudo bem? Sim? Yeah. Então, em relação à clínica, não? Aqui na clínica hemos dividido em uma sintomatologia general e uma sintomatologia específica, já? Quando decimos sintomatologia general, é que pode estar presente em outras enfermidades, já? Em outras patologias. Então, fiebre, mal-estar,
anorexia, astenia, não vê? Tudo isso é general. Pero dentro aqui desse general, há dos que, aunque pode estar presente em outras enfermidades, por exemplo, aqui, a perda de peso. É característico também de pacientes com câncer, não vê? Diaforeses noturna, já? Também está presente em outras enfermidades. Dentro dessa sintomatologia general, há que se recuerdo, não? Há que estar atento que o paciente de tuberculose é comum que refira a esses dois também, já? A perda de peso, a diaforese noturna, já? Está aqui como general, pero é característico do paciente com tuberculose, já? E aí venimos para a sintomatologia específica. Aqui na sintomatologia específica, temos o conceito aqui de sintomático respiratório, já? O que é um sintomático respiratório? Esse pode ser perguntita, já? Sintomático respiratório. É um paciente que apresenta tosse com expectoração por mais de 15 dias, já? Tosse com expectoração aí por mais de 15 dias. Também pode apresentar o paciente expectoração hemoptóica, hemoptises, já? E aí vamos aqui falar da diferença, não? Desses dois termos. Quando eu digo expectoração, que está expectorando meu paciente? Está expectorando muco, flemas, não é? Então, esses aqui são flemas com estrias de sangue, já? Então, vocês anotem aí ao ladito. Flemas com estrias de sangue. Mientras la hemoptisis é aquele característico das películas, não? O paciente tuberculoso que se agarra assim uma servilheta, e aí quando mostra, não? Ai, Deus mío, mira, não? Essa seria a sangue roja viva, não? Proveniente de los pulmões, já? Essa sangue roja viva provém de los pulmões por dano de los alvéolos, já? Então, essas características aqui de tuberculose, já? Paciente, claro, não pode faltar aqui a dísnia, não? É uma enfermidade, principalmente de afecção aí do parênquima pulmonar, já? Então, dísnia. E em relação à clínica específica em uma extrapulmonar, não vamos estar mencionando aqui, cada uma não nos vamos profundizar, pero vai ser de acordo, não, aí ao órgão afetado, já? Depois teremos aqui o fluorograma do sintomático respiratório, já? Esse fluorograma, doutores, vocês têm que saber para seu exame de grado, já? Pode vir perguntitas de acá, e as perguntitas que vêm são como um caso clínico, já? Les gusta muito essa perguntita desse fluorograma allá no Hospital Salomão Klein, já? Os doutores de allá, se é que ingressam do hospital para a defesa, les gusta perguntar aqui o fluorograma. Então, vocês vão estar repassando aqui bemzito com as perguntitas que suelen ser, já? Então, a primeira perguntita vem assim: doutor, doutora, tu estás aí em um centro de saúde, estás aí em um primeiro nível, e chega um paciente sintomático respiratório. Às vezes dizem sintomático respiratório, ou às vezes dizem uma clínica, não? Paciente com tosse por mais de 15 dias, febre, não vê? Perda de peso, para que tu associe que se trata de um sintomático, não? Então, se tratando de um sintomático respiratório, qual é a minha primeira conduta, já? Então, minha primeira conduta, doutor, vai ser solicitar uma baciloscopia seriada, já? E aí, essa baciloscopia, que é essa? Sacar um botecito estéril, não? Um frasquito estéril. Vamos solicitar ao paciente, não? Para esculpir aí na quantidade de suas flemas, não? De seu esputo. Cerramos e enviamos a primeira amostra, já? E aí, aqui, suele venir a perguntita sobre quantas amostras são ou como se realiza essa baciloscopia seriada,
já? Se lhes pergunto assim, não está sendo, generalmente não querem que vocês expliquem essa parte da toma da muestra, ou seja, que vai agarrar um frasco estéril, vai solicitar que o paciente para esculpir, não. Aqui, generalmente, se refere a las muestras, já? A primeira muestra é só o contato com o paciente. O paciente ligou aí em consulta, aí mesmo já vou solicitar a primeira muestra. E a segunda muestra vai ser ao dia seguinte em ayunas. Em la mañana, já, em ayunas. Já? Incluso, pode orientar o paciente que não se cepille os dentes, já? Nada. Que se desperte e o primeiro que vai ser é tomar aí a muestrita de esputo, já? Então, baciloscopia seriada está aí para vocês, 2 muestras, já? E aí, sigue, não? Já, doutor, muito bem, ha solicitado a baciloscopia seriada. O resultado, doutor, dessa baciloscopia saiu positiva. Saiu positiva. Qual vai ser sua conduta? Que vai ser? Mediante um resultado positivo, uma baciloscopia seriada positiva, a conduta vai ser notificação do caso. Já? Aqui está como registrar aí no livro de pacientes, pero isso nada mais é que notificação do caso. Já? E iniciar o tratamento. Já? O esquema de tratamento. Hasta aqui tudo bem com as perguntitas do flujograma? Sim? Perdão, são 2 muestras ou são 3? Hoje se consideram 2 muestras, já? Antes se consideravam 3 muestras. Vamos a poner aqui como um asterisco, já? Se é algum doutor que eles pergunta, já? Porque hoje se considera solamente as 2 muestritas, já? Uma ao contato e outra ao dia seguinte. Se algum doutor lhes molesta, a terceira muestra seria a entrega de resultados. A entrega de resultados. Se lhes pergunta. ¿Ya? Luego, la otra situación es, si esse resultado, essa baciloscopia, sale negativa. Se sale negativa, que vou fazer? Tratamento por 10 dias com amoxicilina. Por que tratamento com amoxicilina? Mira, hemos mencionado amoxicilina. 1 grama via oral. Hemos mencionado que a clínica de pneumonia e tuberculose são bem parecidas, são bem semelhantes, não? Só que a tuberculose aí, que vai diferenciar, não clinicamente, é esse mais tempo, não? Mais de 15 dias, não vê? Essa perda de peso, essa diaforese noturna, não? Pero em relação à tosse, à febre, à dígena, não? A auscultação, vamos ver também. Então, é todo muito parecido. Então, se ligou um paciente com uma tosse aí por mais de 15 dias, a baciloscopia saiu negativa, por que saiu negativa? Então, se saiu negativo, não tem tuberculose. Se não tem tuberculose, pode ser outra enfermidade. Que outra enfermidade mais se assemelha? A pneumonia. Então, esse tratamento que vou realizar aqui é um tratamento como se fosse uma pneumonia. Como se fosse uma pneumonia. É um tratamento empírico, já? Empírico. Incluso está aí a amoxicilina, pero pode ser amoxi mais ácido clavulânico, já? E aí, vou tratar como pneumonia por 10 dias, vou solicitar que esse paciente regresse a los 10 dias, já? Esse paciente regressou a los 10 dias e teve remissão dos sintomas, já não tem sintomas, alta médica, já? Realmente se tratava de uma pneumonia esse paciente, já? Agora, esse paciente retornou a los 10 dias, sigue com a sintomatologia, que vou fazer?
Aí aqui tenho que profundizar os estudos, já? Vou solicitar cultivos, Gene Expert, já? E vou referir esse paciente, já? Referir esse paciente para um segundo ou terceiro nível, já? Então, vocês marquem aqui. E essa seria a defesa aqui desse fluorograma do sintomático respiratório, já? He posto aqui em colocitos para que vocês que seja mais fácil, já? Uma outra observação que está aqui é que se evita a quinolona, nas quinolonas, já? Por que se evita? Para evitar resistência, já? Evitar resistência ao tratamento da própria tuberculose mesmo, já? Então, você evita aqui resistência à rifampicina, uma quinolona aqui, por exemplo, o Lalevo. Vocês vão ver que Lalevo é um fármaco de segunda linha, então se é necessário utilizar também para não generar aqui resistência, já? Há fármacos aí do tratamento contra a tuberculose, já? Em relação à semiologia, exame físico torácico aqui do paciente, já? Então, inspeção, palpação, percussão, auscultação. À inspeção, esse paciente vai estar disneico, com aí dificuldade respiratória, às vezes pode haver uso de musculatura acessória, já? Esse paciente vai estar taquicárdico, diaforético, já? Pode haver aí assimetria torácica, não? Em relação à palpação, a elasticidade e expansibilidade vão estar diminuídos, já? Os vibrações vocais aqui, as características que elas têm aumentados. Em relação à percussão, a matidez, pero em ápices, já? E a auscultação, estertores crepitantes, já? Estertores crepitantes. Aqui, vamos pôr a diferença, não? Com pneumonia, que também há hematidez, mirem no exame físico, pero suele ser em bases, já? E o patognomônico à auscultação é o sopro tubárico, pero o patognomônico é sopro tubárico, pero também pode haver estertores, já? Então, por essa semelhança, por essa semelhança, é que em dia de seu exame de grado, mesmo que o paciente, tu sepas, tu estava aí na história clínica ao lado de tu paciente e tu mirou aí que o diagnóstico desse paciente é tuberculose. Para diagnóstico de tuberculose, necessitamos baciloscopia. E nesse dia não teremos acesso, já? Então, por mais que eu sepa que meu paciente tem tuberculose, vou levar minha defesa para pneumonia, já? Então, levam uma história clínica toda para pneumonia, já? Igual a febre, não vê? Igual a dísnea, igual a tosse. Se acuerda da triada de pneumonia, a triada clássica de pneumonia? Tosse seca que evolui a produtiva, febre, dolor pleurítico, não vê? Pero pode ser febre ou dísnea, já? Febre ou dísnea. Então, vocês levam em defesa para história clínica para pneumonia, já? Em relação aqui ao diagnóstico, então, vocês, como vamos diagnosticar, não? A clínica, não vê? A clínica específica aqui, já? Me vai ser, já tem aí essa direção para o diagnóstico. Vamos solicitar a baciloscopia seriada, e aí hemos visto, essa é a amostra de esputo, não? Se realiza uma tinção de Elnelso, se eles perguntam, já? Essa tinção, se é que há presença de bacilo em o esputo, é tenido de color ouro, já? E temos aqui a interpretação dessa baciloscopia, já? Como vamos interpretar? Então, vocês mirem. Então, vamos à amostra de esputo, ponemos essa amostra em um estendido. A observação aqui é por microscópio, já? Levei a microscópio e valorei aí 300 campos. E nesses 300 campos, não observei nenhum bar. Esse resultado negativo, já? Vamos acordar aqui que bar
que significa? Bacilo, ácido, álcool resistente. Bacilo, ácido, álcool resistente. Muito bem. Tá perfeito, já? E aí, esse é o resultado negativo. Quando vamos considerar um resultado positivo? Quando em neoestendido, temos bacilos aí contáveis, já? Quando visualizamos bacilos, mínimo de 1 a 9 bás, já me vai dar um resultado positivo. Quando tenho um resultado positivo, aí tenho aqui uma espécie de classificação de grados, já? Vou ter um resultado positivo, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, já? E aí, como é essa interpretação, já? Mirem cá. No positivo, uma cruz. Se disse que vou observar 100 campos, já? Em 100 campos, puedo observar um total de 10 a 99, já? Então, tomamos aqui o valor normal, 99. Isso é praticamente, se tenho 100 campos, é como se fosse aqui, não vou dibujar muitos, porque isso me tarda um pouquinho, pero é como se fuera 100 quadraditos. 100 campos é como se fuera 100 quadraditos. E se no total de esos 100 campos eu logro ver, puedo ver hasta 99 bases, isso é praticamente um bacilo por campo. Por causa de 1, não vai ser muita diferença, já? Então, é praticamente decir aqui que tenho um bacilo por campo em 100 campos. De maneira resumida. Um bacilo por campo, incluso vou pôr aqui como bar, já? Um bacilo por campo em 100 campos, já? De maneira resumida. Hasta aqui se entendeu? Esse uma cruz. Toditos? Sim. Claudete, Benício, Vanessa. Yeah. Positivo dos cruzes. Aqui, observe, já não é em 100 campos. Aqui me está dizendo 50 campos, já? Então, aqui, no lugar de ter 100 quadraditos, vou ter 50. Vou ter aqui 50 quadraditos. 50 campos. E aí, que me está dizendo? Que por cada campo, você enquadra quadradito, eu puedo ter de 1 a 10 bases. Então, vamos aqui com um valor maior, 10. Supongamos que tenho 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Isso quer dizer, de maneira resumida, que tenho 10 bacilos por campo em 50 campos. Já? Uma forma mais sencilla, não? De explicar o que está escrito aqui. E o positivo 3 cruzes, no lugar de ser 20 campos, desses 50 campos, van a ser 20. Estou diminuindo aqui o número de campos, já? Vou ter aqui 20 quadraditos. E aí, que me está dizendo? Que em cada campo, ó, por campo, em cada campo tenho mais de 10 bars. Mais de 10 bars, vamos pôr que há 15. Então, supongamos que aqui há 15, 15, 15, 15. Bem, a forma resumida de dizer isso seria que tenho maior que 10 bars por campo em 20 campos. Se entende essa maneira?
¿Sí? Toditos? Ya. Seguimos entonces. Entonces aquí, mira, Doutor, quanto... este de 1 a 9 bar, donde dice que si hay contables en el extendido, ¿va a ser igual que 300 campos? Se, ou seja, nesse primeira análise aqui de 100 campos, se eu observo pelo menos de 1 a 9, ia a esse resultado positivo. Em E aí 300 campos igual. Tá, aí que vamos fazer diminuir aqui os campos para visualizar, não? Aí pode ter uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Yeah? E aí, ó, quanto maior o número de cruzes, isso quer dizer que maior é a concentração de bars, não vê? Então, fazendo aqui contitas, mire, se aqui no positivo uma cruz, eu tenho 1 por campo em 100 campos, isso é mais ou menos, é como se eu tivesse 100 bacilos. Já? Aqui no 2 cruzes, tenho 10 por campo em 50 campos. É como 10 por 50, aqui tenho 500 bacilos, mais ou menos. Já? Então, está aumentando. Aqui é uma cruz, é só o 100, aqui é os 500. E aqui, no 3 cruzes, mire, maior que 10 em 20. Aí, eles haviam dito assim, supongamos que são 15. Se tenho 15 em 20 campos, isso, se não me equivoco, sale 300 bacilos em 20 campos. Ah, pero 300 aqui é menor que 500. Ok, é menor que 500. Pero mire, aqui é 50 campos. Aqui solo são 20. Se eu evaluo aqui em 40 campos, que é seu doble, esse 300 seria 600. Então, realmente é mais, não? Na concentração, já? Quanto maior o número de cruzes, maior a concentração. Estamos bem hasta aqui? Maíra, ok. Rafael, já. Seguimos, então, aqui, mencionando um Gene Expert, não? Esse que eles haviam dito, não? Solicitamos aí, em caso de uma baciloscopia negativa, que o paciente siga com a sintomatologia. Então, aqui para uma prova, não? Mas específica, já? É uma prova que sai rápida e a parte de dar o diagnóstico, não? De tuberculose também indica resistência à la rifampicina. Resistência à la rifampicina, que é um fármaco de primeira linha aqui do tratamento antituberculoso. Já? Em la radiografia, temos aqui, doutores, hallazgos, não? Então, vocês mirem, aqui nesta imagem, temos esse puntito branco, seria o complexo de Ghon. Aqui temos infiltrados, radiopacos. Aqui também, pero temos condensação, não, perdão. Temos caviernas, não? Cavitações, já? Então, aqui na radiografia, se nos perguntam hallazgos, não? Então, vocês podem mencionar complexo de Ghon, infiltrados, cavitações, já? E temos aqui, por último, vamos a mencionar a prova de tuberculina. Essa prova... ¿Tú puedes subir para sacar una foto? Sí, claro. Prova de tuberculina não é uma prova utilizada para diagnóstico, já? É uma prova utilizada quando se tem aí o antecedente que o paciente ha tenido contato
com um bacilífero, com um paciente tuberculoso, e queremos saber se esse paciente ha tenido contato com o bacilo, já? E aí, para isso, nos serve essa prova, já? Para poder identificar se o paciente ha tenido contato com o bacilo. Essa prova tuberculina também é chamada prova PPD ou Mantoux, já? Mantoux. Tuberculina é o próprio agente patógeno, é o próprio aí micobactéria, já? Pero se utiliza especificamente aqui, ó, um purificado proteico derivado. Derivado, purificado proteico, também dá no mesmo, já? É uma parte aí, um componente aí do micobactério que se injecta aqui no paciente, mira, é por inoculação intradérmica. Inoculação intradérmica a uma dose de 0,1 cc, já? Administramos aí, fazemos essa inoculação em antebraço do paciente, tá? Então, vocês vamos injetar aí a própria tuberculina e vamos esperar se o paciente vai apresentar reação. Se apresenta reação, não vê? Isso nos indica aí, nos pode indicar que o paciente ha tenido contato com o bacilo, já? E aí, que reação vai ser essa? O aparecimento de pápulas, já? Pero essas pápulas se podem dar em diferentes tamanhos, já? Em diferentes tamanhos. Então, pode ser maior a 5 milímetros, maior a 10 e maior a 15 milímetros, já? Maior a 5. E aí, aqui, vocês observam, seria de 5 a menor que 10, vamos ver? E aqui o de 10 seria de 10 hasta menor que 15, não? Pero para ser mais fácil a memorização, maior que 5, maior que 10, maior que 15, já? Maior que 5. Se tenho aqui pressão pápula desse tamanho, o que vou fazer? Se é paciente pediátrico, já? Vou fazer aqui uma profilaxis, já? Se é um paciente VIH transplantado, aqui vou fazer tratamento direto, já? Não vou esperar para ser só o profilaxis. Aqui há diretamente tratamento nesse paciente, já? Porque aí um imuno aí imunossuprimido, já? E se és um paciente adulto, por o momento, não hago nada, já? Então, se és maior a 5, essa seria a conduta. Se és maior a 10, paciente ninho, já não vai ser somente profilaxis, vou realizar tratamento, já? Se és um paciente adulto, aí aqui sim realizo profilaxis, já? Ah, pero por que não está aqui também VIH transplantado? Porque o VIH transplantado, a partir de 5, já é tratamento direto, já? Então, se a partir de 5, mínimo que seja, já é tratamento, já? E aqui, se é uma pápula maior a 15, qual vai ser a conduta? Ninhos, Benício. Quando se refere a paciente VIH transplantado, se refere a transplante de órgãos ou a quê? Transplante de órgãos, já? Transplante de órgãos, já? E não importa o órgão, não? Não importa se é pulmonar, se é riñón, o que seja. Não, se é transplantado, vamos fazer aí já diretamente tratamento. Se ha sido aqui identificado por a prova que ha tenido contato com o bacilo, diretamente tratamento, já? Depois, e aí, aqui, ó, a partir de 15, que é uma pápula tamanho menor, não vê? Ninhos e adultos, diretamente tratamento, já? E aí, vamos solamente complementar aqui que
essa profilaxis é realizada com isoniazida. Em ninhos, é 10 miligramas quilo peso. E aqui no paciente adulto, também é com isoniazida. E a dose é 5 miligramas quilo peso. Yeah? E essa seria a prova tuberculina. Yeah? Alguma dúvida, pergunta dessa parte? Como estamos? Seguimos. Doctora, una consulta. Esta prueba de tuberculina, ¿cuándo se usa exactamente? Porque es solo para ver si el paciente ha tenido contacto, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Por qué usamos? Quando, por exemplo, não é muito utilizada, na verdade, já? Pero, se te hacen essa pergunta, não? Quando utilizamos? Quando há o antecedente, supongamos que em tu família, não sei, em tu casa, tu madre ou tu padre ha sido diagnosticado com tuberculose. Então, se tu tem esse antecedente, ha tenido contato com eles, já? Supongamos que não vivem juntos, pero que tu has ido aí, ha estado uns dias com tus papás, e aí luego se ha diagnosticado que tu mamá tinha tuberculose. Então, tu sabe que ha tenido contato com ela. E aí se realiza essa prova tuberculina, justamente isso, quando se tem esse antecedente de contato com um paciente tuberculoso. Ya, doctora, gracias. Una pregunta, se dice que quien es vacunado no debería hacer la prueba porque ya tuve contacto con el agente causal, ¿no? O digamos que mismo con la vacuna podría dar una pápula, pero menor a 5. ¿Cómo es eso? Sim, por la vacunita não se pode dar essa, por isso que aqui o limite é maior a 5, já? Porque é exatamente como has dito, nós outros, por la vacuna, já temos, não, anticorpos. Então, alguma reação aí pode haver. Então, se vai considerar positivo, maior aqui que 5, já? Que já seria uma reação maior do previsto por essa dose, não? Porque a dose da vacuna é uma dose barra, 0,1 C6, não? Então, Sí, por pero eso es para pacientes que ya tienen vacunas, entonces, o los que no tienen. Porque, digamos, en Estados Unidos no se vacuna, ¿no? para qualquer, para qualquer. Ah, sí. Não há essa, em la guia, onde não há essa distinção, não? Se tem ou não vacuna. Gracias. ¿Y la profilaxis es por cuánto tiempo? 6 a 9 meses. 6 a 9 meses, já? Alguma pergunta mais? Como estamos? Sí, si me preguntan de qué va a depender si son 6 a 9 meses de profilaxis. Não suelen perguntar isso, e é muito profundo, ¿ya? Pero, bueno, la verdad es que por lo que he leído hace un tempito, eso va a depender de los medicamentos que se van a utilizar, ¿ya? Porque ese tratamiento de profilaxis aí não depende, ¿ya? Entonces, sería baseado a eso, pero ahí ya es más profundo, ¿no ve? Entonces, no ingresan, no suelen preguntar eso, ¿ya? Solo suelen preguntar con qué fármaco es la profilaxis, ¿ya? Depois, antes de falar aqui do esquema de tratamento, vamos a conceptuar aqui alguns termos, já? Que pode vir como perguntita direta. Então, caso novo. Quando eu vou dizer que é um caso novo, já? Um paciente que nunca realizou tratamento para tuberculose, já? Nunca recebeu tratamento. E temos os casos considerados previamente tratados, que são 3 situações. Paciente recaída, paciente fracasso terapêutico e paciente abandono, já?
O paciente recaída, ele recaiu, volveu a ter a enfermidade, já recaiu. Então, esse é um paciente que já previamente tratado, então, já recebeu o tratamento, já ha sido tratado, ha sido curado, já, pero que volveu a apresentar baciloscopia ou cultivo positivo, já? Então, esse seria o paciente recaído. O paciente fracasso terapêutico, já? É o paciente que está realizando o tratamento, já? Está realizando, pero que vuelve aí a apresentar uma baciloscopia positiva ou que suas baciloscopias sigam positivas. Nós outros vamos a ver que durante o tratamento se hace um controle, e esse controle é com baciloscopia, já? E aí, a partir da segunda baciloscopia de controle que se realiza, já se espera que seja resultado negativo, já? Então, se durante o tratamento, os próximos meses, esse paciente vuelve a apresentar uma baciloscopia positiva, ou se é que o paciente em nenhum momento apresentou uma baciloscopia negativa, isso indica que o tratamento não está sendo feito, já? É um fracasso terapêutico. E em relação ao abandono, é um paciente abandonou o tratamento. Estava recebendo o tratamento, pero abandonou. E aí vamos a considerar um tratamento maior a 30 dias e que abandonou igual por mais de 30 dias, já? Esse é considerado aí o abandono. Depois temos aqui uma tablita com os fármacos de primeira linha, já? Os fármacos de primeira linha é o IREP, já? E temos aqui também lá a streptomicina. Aqui tem, não? Apresentação, doses, tudo isso. Depois podem dar uma mirada com mais calma, pero vamos estar repassando aqui de igual maneira, já? Mirem aqui que os fármacos de primeira linha são todos via oral, já? O IREP, todos via oral. E aí, temos aqui, não, os esquemas, já? Na verdade, o esquema de tratamento clássico, não, para tuberculose, é igualito tanto para adultos como para ninhos, pero há essa distinção, não? Se diz que o esquema 1 é esquema para adultos e se disse que o esquema 3 é um esquema pediátrico. Já? O esquema é igualito, só vai cambiar a dose do medicamento, já? Pero ambos são aí compostos por 2 fases. A primeira fase considerada de ataque, a segunda fase considerada de mantenimento, já? Então, aqui ataque e aqui mantenimento. A primeira fase de ataque vai ser aí duração de 2 meses e a segunda fase mantenimento 4 meses, já? O tratamento, doutores, é realizado de lunes a sábado. Vamos exceptuar aqui os domingos, já? E aí, por que não os dias de domingo? Por que não se realiza? Vamos a ver mais abaixo que há uma estratégia que ha sido criada para poder garantir aí a eficácia do tratamento, a aderência do tratamento e tudo isso. E nos vai dizer que esse tratamento de 6 meses, não, tem que ser supervisionado por personal de saúde. E aí, que passa? Generalmente, aos dias de domingo, os centros de saúde não abrem, a maioria, já? Então, se o paciente não tem nem como acudir, também não se vai levar a casa o medicamento, porque o personal de saúde tem que averiguar, tem que comprovar que o paciente está tomando o medicamento. Então, por isso, exceto aos domingos, eles estou explicando bem essa parte, porque ha sido pergunta recente de exame de grado, já? Pela doutora Maldonato, já? Então, vocês saber justificar o porquê, exceto aos domingos, já? Porque tem que ser supervisionado por personal de saúde. Aqui, 2 meses e 4 meses, consideramos cada mês com 30 dias, já? Cada mês são 4 semanas, não vê? Vamos exceptuar aqui os domingos, então são 30 dias menos os 4 domingos, isso nos dá 26 dias.
26 dias, se são 2 meses, nos dá 52 doses, já? E em la fase de ataque, vamos utilizar os 4 medicamentos. Em la segunda fase, são 4 meses, é o dobro, não? Então, no lugar de 52, vão ser 104 doses. E aqui vamos utilizar solamente 2 medicamentos, o isoniazida e o rifampicina, já? Aqui no pediátrico, é igualito, lo mismo, já? Aprendi para cá e AC para cá, já? O IREP, quem são? Isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida, já? As doses, essas doses aqui são do paciente adulto. Então, esse ordem queda mais fácil para memorizar. Mirem, isoniazida, paciente adulto, começa com 5, já? E aí, para as demais doses, como pode ser para recordar? Isoniazida 5, aumento mais 5, tenho rifampicina 10. Etambutol, aumento mais 5, 10 mais 5, 15. E o pirazinamida, no lugar de aumentar 5, aumento 10. 15 mais 10, 25. Já? Então, uma forma aqui solamente para memorizar. Aqui no pediátrico, o que cambia são as doses. Mirem, aqui o isoniazida começa com 5, aqui começa com 10. E da mesma maneira, posso seguir essa reglita aqui, já? Então, isoniazida tenho 10, para rifampicina, aumento 5, tenho 15. Para etambutol, aumento 5, tenho 20. Pero aqui, no lugar de ser aumento 10, aumento 15, tenho 35. Já? E outro detalhe que é importante saber da cá, é que o etambutol em los niños, aunque em la guia de Bolívia esté todavia indicado o etambutol, temos que defender como está aqui o IREP, pode venir a perguntita, não, se sabemos qual é a reação adversa do etambutol em los niños, já? Cegueira. Essa cegueira, doutores, que empieza com uma neurites óptica. Já? Essa neurites óptica que é uma diminuição, já, da agudeza visual. E aí vai empeorando, vai progressando e leva a cegueira, já? Então, isso seria o esquema de tratamento para adulto e pediátrico. Hasta aqui tudo bem? Vamos falar a hora do controle. Já? Então, as baciloscopias importantes, já? Esse aqui é o controle. Vamos estar controlando aqui lá a enfermidade, já? O tratamento, perdão. A primeira baciloscopia, então, vou dibujar aqui os meses. Primeira fase, se disse que são 2 meses, não? Primeiro mês, vou ser com isso, senão não vai poder. Primeiro mês, segundo mês, não vê? Depois me disse que a fase de mantenimento são 4 meses. Aí sim, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Ok. A primeira baciloscopia me está dizendo que é o primeiro mês e é para diagnóstico. Essa primeira baciloscopia é a baciloscopia aliada ao fluorograma que hemos visto. É a baciloscopia aqui do diagnóstico, no primeiro mês. Aí, diagnostiquei e empecei aqui o tratamento. A primeira fase tem duração 2 meses. Quando vai ser a próxima baciloscopia? Vai ser ao final desse segundo mês. Quero ver como está meu paciente aqui, frente a esse tratamento de ataque com 4 medicamentos. Então, a segunda baciloscopia é ao final do segundo mês, já? E que quero ver acá nessa baciloscopia? Conversão bacteriológica. Aqui, doutores, já esperamos uma baciloscopia negativa, já? Ou que se esteja aí quase negativando, praticamente negativando, já? Pero espero essa resposta aqui, já? Isso é o normal. E aí sigo com o tratamento. Tuvo a conversão, me indica que a fase de ataque ha sido vencido, vou seguir solamente com a fase de mantenimento 4 meses. E aí, quando vai ser a próxima baciloscopia?
vai ser ao 5º mês, ao final do 5º mês, ou seja, 1 mês antes de finalizar o tratamento. Só quero ver se realmente está tudo bem. Por quê? Porque pode ser que nestes meses aqui anteriores, meu paciente volveu a ter baciloscopia positiva. E aí se acordem do conceito de fracasso terapêutico. Paciente que está recebendo tratamento, pero que vuelve a ter uma baciloscopia positiva. Se aqui no 5º mês, meu paciente volveu a ter uma baciloscopia positiva, isso me indica um fracasso terapêutico. Yeah? Se tem o diagnóstico de fracasso terapêutico, o que vou fazer? Interrompo o tratamento e passo para o esquema 2. Yeah? O esquema 2, que vamos ver, que é um esquema para casos de fracasso, recaído ou abandono. Yeah? Esse tratamento aqui que hemos passado, de 2 fases, ataque, mantenimento, 6 meses, esse é esse tratamento para casos novos, yeah? Casos novos. E supongamos que hicimos a baciloscopia aqui do 5º mês e estava tudo bem, o paciente seguia negativado, ok. Sigo para o próximo mês de tratamento e quando finalizo o tratamento, outra baciloscopia, essa é para o diagnóstico de la cura, yeah? Aqui totalmente negativado, yeah? Então, essas aqui são as baciloscopias de controle, yeah? E aí, aqui há uma observação, yeah? Isso é o normal, não? A hora que passa, se quando aqui no 2º mês, eu realizo a baciloscopia e não tive a conversão. Supongamos que não tive a conversão. No lugar de estar diminuindo ou negativando, você está aumentando aí o meu número de bacilos. Yeah? O que vou fazer aqui? Aumento 1 mês a fase de ataque. Aumento 1 mês. Como que daria? Seria o 1º mês, que já passou, e foi o diagnóstico. O 2º mês, que foi o que eu realizei, e me deu um aumento, no lugar de estar negativo, seguia positivo, então, aumentei 1 mês a fase de ataque. E a fase de mantenimento sigue igualito, então, 4º mês, 5º mês, 6º mês, 7º mês. Mire, aumentei 1 mês, o meu tratamento final tem duração de 7 meses e não de 6, yeah? Então, realizei a do 1º mês, normal, a do 2º me deu resultado positivo, aumentei aqui 1 mês, vou ver? Aumentei 1 mês. Aumentei 1 mês e segui com o tratamento. Qual é a próxima baciloscopia que hemos visto? 1 mês antes de finalizar. Então, no lugar de ser no 5º mês, vai ser ao 6º mês. E a última, e aí aqui é o mesmo, já? Espero que esteja negativo. Se está positivo, fracasso terapêutico. Interrompo e vou para o esquema 2. Pero se está todo benzito, sigo com a última baciloscopia, que no lugar de ser no 6º mês, vai ser no 7º mês. Já? Diagnóstico da cura. Se entende essa parte? Toditos? Já. Seguimos então, já? O esquema 2, doutores, aqui é o esquema do retratamento. Casos previamente tratados. Hemos visto casos de recaída, abandono. Esse retratamento aqui seria o fracasso terapêutico, já? Fracasso terapêutico. Então, se estou retratando, o paciente já recebeu o tratamento e envolveu com a enfermidade, ou o paciente não estava respondendo a medicamento, pode ter alguma resistência associada, não sei. O paciente abandonou o tratamento, mas já realizou por 30 dias, pode generar aí também. Então, o que vou fazer? É um tratamento mais intenso, vou intensificar. No lugar de ser 2 fases, vão ser 3, já? Então, mais tempo.
E também vamos ver que há uma diferença aqui com os medicamentos. A primeira fase é igualita aqui do esquema normal. A primeira fase são 2 meses, 52 doses, exceto os domingos, já? E aqui, de igual maneira, vamos utilizar o IREP. Pero lhes havia dito que estamos intensificando o tratamento. Então, aqui aumentamos a streptomicina. Aumentamos a streptomicina, já? Aí aqui uma observação que vamos fazer. Eles havia comentado, não, que os fármacos aqui, o IREP, todos são via oral, não vê? Todos são via oral. E hemos visto aqui na tablita, ó, mira, todos são via oral. Já havia comentado que a streptomicina também era fármaco de primeira linha, pero mire, ela é intramuscular, é injetável, já? Então, aqui, IREP via oral, streptomicina intramuscular. E qual vai ser a dose da streptomicina? Já hemos aprendido acá essas doses, então vai ser facilito, mira. É de etambutol, é de streptomicina. Para que eu me haga recuerdo, não, a dose de streptomicina vai ser igualita de etambutol. No adulto vai ser 15 e nos ninhos vai ser 20 miligramas quilopis, já? Essa seria a primeira fase. A segunda fase é 1 mês, já? 1 mês, exceto o domingo, são 26 doses. E aí aqui, vou utilizar solamente o IREP, já? Os 4 medicamentos. E na terceira fase, são 5 meses, já? É como se fosse essa segunda fase de 4 meses, pero que estou intensificando, estou aumentando 1 mês mais. Então, aqui se queda 5 meses, não? 5 meses são 130 doses, igual exceto os domingos. Em relação aos medicamentos, vai ser o IRI, já? Vou sacar a pirazinamida, já? E esse seria o esquema 2 aí de tratamento. O esquema mais comum que eles perguntam é esse, para explicar. Primeira fase, segunda, as doses, exceto os domingos, IREP. Rara vez perguntam dose, já? Pero é importante memorizar. O esquema 2, um ou outro doutor pergunta, já? Hasta aqui tudo bem? Seguimos. Vamos falar agora de los RAFAs, já? O que significa RAFA? Alguém se acuerda? O que significa RAFA? É perguntita de exame de grado, já? Reação adversa a fármaco antituberculoso, já? Perguntita de exame de grado, incluso vou pôr aqui assim. Então, cada um desses medicamentos tem suas reações, já? Ensoniazidas, convulsões. Rifampicina, urina anaranjada. O etambutol, vocês já recordaram, é cegueira, não? Pirazinamida, poliartralgias. E a streptomicina é ototóxico e nefrotóxico. Última memorização. De maneira geral, doutores, todos esses fármacos são nefrotóxicos, já? Pero o que passa é que estas outras reações também são mais, ou seja, caracterizam não, cada um deles, já? E aí aqui temos convulsões, urina, cegueira, poliartralgias, não? Ototóxico e nefrotóxico. De los 4 aqui de primeira linha, o mais nefrotóxico é a pirazinamida, já? Hasta acá tudo bem? Seguimos. Já. Aqui outros conceptitos, já?
que es en relación a las resistencias de los fármacos. Entonces, consideramos um paciente monoresistente quando tem resistência a uma droga de primeira linha, já? Então, uma de primeira linha, considero o IREP, já? Aqui, a qualquer desses. Poliresistente, considero resistência a 2 drogas de primeira linha, pero aqui há uma observação, que não seja isoniazida e rifampicina a la vez. Então, que não seja esses dois ao mesmo tempo, mira. O isoniazida e rifampicina. Pode ser isoniazida e tambutol, isoniazida, pirazinamida, rifampicina e tambutol, qualquer combinação, pero que não seja esses dois, já? Considero poliresistente. Por quê? Porque quando tenho resistência conjunta, não? A isoniazida e rifampicina, a los dos aqui a la vez, isso é um multidrogo resistente. Já? Isso é um multidrogo resistente. E o extensamente resistente, quem vai nascer? Os multidrogo, já? Então, que tem resistência a isoniazida e rifampicina, e que tenha resistência a pelo menos um injetável de segunda linha. E aí, o injetável de segunda linha, mencionamos estes aqui, capreomicina, canamicina, o principal é a amicacina. E aí, aqui, ustedes têm a tablita de los fármacos de segunda linha, que está na guia de Bolívia. Então, vocês observem, estes todos aqui, do grupo B, são injetáveis. Pero a streptomicina não ingressa, já? Seria resistência a qualquer destes 3. Já? Aqui no extensamente resistente. Doutora, Sim. perdão. Se me pergunta entonces respecto a los extensamente resistentes, menciono solamente la amicacina. Puede mencionar, doutor, no momento me acuerdo de la amicacina, pero mira, a canamicina é bem parecido, não? Se pode memorizar também. Lo que eles custa mais memorizar é o capreomicina. Pero pode mencionar isso. O principal é esse, não que é o mais utilizado no âmbito não hospitalar, a amicacina. Pero se te acuerdas só da amicacina, doutor Pedro, me acuerdo de amicacina. Já, não há problema. Aqui, depois, outro conceito seria o RR. Doutora, que é o RR em tuberculose? É um paciente com resistência à rifampicina, já? Depois, temos aqui prevenção. Então, detectar, tratar as fontes de contágio, não? Então, identificar os pacientes sintomáticos respiratórios, né? Se é diagnosticado, fazer o tratamento, não? Ter aí as medidas higiênico-dietéticas também, a vacunita que hemos mencionado, não, na BCR, a quimioprofilaxe com isoniazida, que hemos mencionado já em prova tuberculina, não vê? Temos aqui o sistema de puntaje Steven Kaplan e Toledo. Esse é um sistema para diagnóstico pediátrico, já? Em pediatria. O que nos disse esse sistema? Nos disse que se tenho maior ou igual a 7, é um sistema de puntaje, de pontos, não? Maior ou igual a 7 me indica tuberculose positivo para tuberculose. E aí, de onde vou sacar esse puntaje? Aqui de los parâmetros, já? E aí, para memorizar os parâmetros, tem esse mnemotécnico. É um sistema pediátrico, então se acuerdem de la niñita Rebeca, já? R seria de radiografia, sugestiva de tuberculose com os hallazgos, suma 2 pontos. La I seria de imunológico, seria uma reação tuberculina positiva, isso suma 3 pontos, já? O bacteriológico seria a baciloscopia, aqui solito, e tenho 7 pontos.
Então, vocês observem isso, baciloscopia solita e a me dar diagnóstico de tuberculose, já? O E seria de epidemiológico, se o paciente apresenta um antecedente de contato. O C seria de la clínica específica, suma 2 pontos, aqui também não. E o anátomo patológico é granuloma específico, já? Ou granuloma tuberculoso, já? Suma 4 pontos. Em relação às complicações, temos aqui hemoptises, hemos mencionado ao início na clínica, no B, por dano de los alvéolos, esse sangrado. Um pneumotórax secundário, de que maneira? Pneumotórax é a presença de ar na cavidade pleural. De onde essa ar? Aqui, por exemplo, de uma cavitação, não? Isso aqui é acúmulo de ar. Se é que se rompe uma cavitação dessa, se pode acumular ar aí, levando a um pneumotórax secundário. Já? Insuficiência respiratória, por afecção do parênquima, bronquiectásia, não? Que é uma dilatação anormal dos brônquios. Fibrose pulmonar, derrame pleural, já? Vocês vão passar derrame em medicina interna. E vamos finalizar aqui com o estratégia DOTS, já? O estratégia DOTS, doutores, o que significa esse DOTS? Significa tratamento observado diretamente supervisionado. Já? E o que é essa estratégia DOTS? É uma iniciativa da OMS que ha sido criada para garantir a eficácia, a adesão ao tratamento, evitar a resistência, já? Então, principalmente com esse objetivo. Aqui, para recordar-se, também tem um pneumotécnico, que é o SCUPA, já? Então, a muestra, não, quando solicitamos, é de esputo, pedimos ao paciente que esculpa, já? Então, é em quilograma, não vê? Quilograma peso do paciente, para que não seja mais ou menos adequado ao peso do paciente. O S de supervisionado, e a Alice havia mencionado, não, mas arriba, que é para garantir, não, a toma, o cumprimento do tratamento por personal de saúde, já? Hasta finalizar, o tratamento, porque é um tratamento largo, não? Então, aí que tem essa supervisão. É um tratamento controlado, vamos estar controlando com as baciloscopias, não vê? Hemos mencionado cada uma. É um tratamento que é em uma sola toma, uma vez ao dia, não? De forma conjunta. É um tratamento prolongado, hemos visto que duração mínimo 6 meses, pero no caso de esquema 2, são 8 meses, não hemos hecho aqui la cuentita, não, pero mire, 5 meses, 6 meses, 8 meses, mais intensificado esse tratamento, não é? E aqui no caso de que a baciloscopia do 2 não tenha a conversão, hemos visto que esse tratamento no lugar de 6 passa a ser 7. Então, prolongado, não é? Mínimo aí 6, podendo chegar hasta 7, 8 meses de tratamento. E um tratamento associado, se utiliza aí mínimo 4 medicamentos na fase de ataque. Já? E isso seria tuberculose. Como estamos? Hoje hemos finalizado mais temprano, não? Pensei que me iba a tardar um pouquinho mais, pero saiu. Dúvidas, perguntas? Então, Doutora, no sé si entendí mal esta parte donde dice controlado, baciloscopias mensuales a partir del segundo mes, pero en el tratamiento no dice que hace una al primer mes, al fin del primer mes. ao fim, sempre orientamos que seja ao final, já? Ao final do segundo mês, ao final do quinto mês e ao final do tratamento, não vê? Entonces, no hay baciloscopia al primer mes, al final, solo a partir del segundo.
É que a do primeiro mês que está aqui, na verdade, é a baciloscopia do diagnóstico, não vê? Que é essa baciloscopia que hemos mencionado no fluorograma. O paciente ligou com a clínica, e aí qual é a nossa primeira conduta? É solicitar a baciloscopia. Essa é a baciloscopia do diagnóstico, já? Que está mencionada aqui. Pero a partir do segundo mês, que é o que está escrito ali abaixo, não? É como que a partir do segundo se vai estar controlando, não? Pero essas são as baciloscopias importantes, não? Que temos que solicitar. Gracias. Já? Então, se não há mais perguntas, doutores, buenas noches, muitas graças. A ver, Benício, eu sei que Una preguntita, Doc. Una consulta, cuando yo estaba rotando infectología, los doctores gustaban de preguntar y decía que era pregunta de examen de grado, a partir de qué tiempo mi paciente ya no es contagioso